Vamos agora falar aqui um pouco da informação geométrica que nos é dada pela função derivada de uma dada função f de x. Já vimos isso um pouco em outros vídeos, mas neste caso concreto considera a função f de x, cujo gráfico é representado por esta curva azul. O que é que nós anteriormente vimos? Se calcularmos num ponto qualquer da nossa curva, determinarmos a reta tangente à curva nesse ponto, que neste caso é a reta verde, nós obtemos uma reta que tem uma equação desta forma, que aqui vês, y igual a mx mais b, e sabemos que o m, o declive da reta, é igual ao valor que a derivada tem, que a função derivada tem, calculada no ponto. Então, o m desta reta seria dado pelo valor da derivada no ponto 2. Portanto, neste A, aqui poríamos 2. Neste caso, o m desta reta a verde, que aqui está, a reta tangente à curva no ponto de abscissa x igual a 1, o m da reta, dizia, é dado pelo valor da derivada no ponto 1. E o que tu podes observar olhando para estas duas retas é que esta reta aqui tem um declive maior do que esta. E, portanto, podemos dizer que a função f de x, no ponto x igual a 2, tem um valor de derivada maior do que aquele que tem no ponto x igual a 1. O significado disso é simples, é que a função, neste ponto, ela está a crescer a uma velocidade maior, está a variar mais rapidamente do que está a variar neste ponto. Que é o mesmo que dizer que se nós estivermos aqui no ponto x igual a 2 e variarmos um bocadinho o nosso x, o nosso y varia de uma dada quantidade. Se nós aqui no ponto x igual a 1 variarmos ligeiramente o nosso x, o nosso y varia um pouco menos. Esta variação vertical aqui é menor do que esta para a mesma variação de x. E isto significa que se tu considerares a tua função como uma máquina, ok, tens aqui a tua função f de x, calculas, forneces um dado valor, por exemplo, x igual a 2, calculas o valor da tua função no ponto 2 e o que a derivada te permite ver é se tu aqui variares ligeiramente o teu x, em vez do valor 2 puseres mais algum valor aqui, como é que varia a tua função f? Ela passa a ficar aqui com um valor diferente deste, ok? Sofre uma variação da entrada, do valor de entrada, provoca uma determinada variação no valor de saída. E o que a derivada te diz é, por unidade de variação do valor de x, quanto é que varia o valor da tua função f. Porque recorda que o f', o valor de f' em x, vem do cálculo de um limite da variação da tua função f sobre a variação da tua variável x. E se tiveres presente que esta expressão significa uma divisão, portanto, que está a fazer um cálculo deste tipo assim, o teu quociente dá a quantidade de f, de variação de f, por cada unidade de variação de x. E é essa informação geométrica que a derivada dá. Portanto, pondo isto de uma outra forma, o que tu podes, por exemplo, concluir sobre, deixa eu arranjar aqui outra cor, concluir sobre o valor da derivada neste ponto é que se a função numa vizinhança deste ponto x igual a 2 variasse de acordo com a reta verde, se eu variasse uma unidade de x para este lado, o y cresceria este.
se eu variasse uma unidade de x para este lado, a variação seria de y seria esta. Ao passo que, se fizeres o mesmo raciocínio aqui neste ponto, se a função variasse como a reta de cor verde, uma variação de uma unidade aqui daria uma unidade em x, daria uma variação em y, que seria esta. Portanto, isto dá-nos uma informação de que a variação é mais rápida, a variação de f com x é mais rápida nesta zona do que nesta zona. Então, considera, por exemplo, o caso que a gente há pouco viu, seja agora a nossa função, a parábola, x elevado a 2, nós no outro vídeo vimos que a função derivada é 2x. A azul tens o gráfico da tua função, a verde tens o gráfico de f', e repara a informação geométrica que o f' dá. Temos aqui o f' calculado quando x vale menos 1. Repara, temos aqui x igual a menos 1, o valor de f' é este, é menos 2. Portanto, até podemos pôr aqui que é menos 2. O que é que significa este menos 2? Significa o declive de uma reta tangente à tua curva neste ponto. Okay? E repara que a reta tangente ela tem uma orientação deste tipo e as retas com orientação deste tipo na sua fórmula y igual a mx mais b têm um b negativo, b menor que 0. E ao passo que se tu calculares a tua derivada no ponto x igual a 1, está aqui feito, o f' dá 1. E o f' é o declive de uma reta tangente à curva neste ponto. E a orientação da reta é esta, e quando a orientação da reta é esta, a sua equação tem um m positivo. Por outro lado, se tu calculares a derivada aqui no ponto 0, x igual a 0, podemos acrescentar lá aqui a derivada em 0. Como é que a gente calcula? Vamos à fórmula da f', substituímos o x por 0 e dá 0. E tu sabes que quando tens uma reta com m igual a 0, observando a equação, tens uma reta da forma y igual a b, ok? Tens uma reta que é uma linha horizontal, neste caso a reta tangente coincide com o próprio eixo do x. Então, que informação é que dá? Suponho que tinhas apenas as fórmulas e que não tinhas nenhum gráfico, não tinhas acesso a nenhum gráfico. Mas sabias que o f de x é esta expressão e que o f' de x que é esta. Então, se calculando o f' de x desse um valor para a derivada positivo, que é este caso que aqui está, um valor positivo, tu automaticamente concluías que nesse ponto a tua função é uma função crescente. E uma pessoa diz que uma função é crescente quando, aumentando o nosso x, também aumenta o nosso y. Ao passo que, se calculares a derivada no ponto menos 1, se não tivesses gráfico, tu saberias que, pelo facto da derivada dar negativa, se não tivesses gráfico nenhum, tu saberias que no ponto x igual a menos 1, a tua função nesse ponto vale menos 1 ao quadrado, vale 1, portanto, tu saberias que a tua função para x igual a menos 1, a tua função vale 1, saberias que o gráfico contaria este ponto. Se não tivesses gráfico, mas soubesses que a derivada neste ponto que tem sinal menos, automaticamente concluirias que a tua função aqui seria decrescente. Agora, ela poderia ser decrescente assim, ou ser decrescente assim, ou ser decrescente assim. Portanto, mas terias uma função que, aumentando o x a partir deste ponto, o teu y diminuiria. E isto é uma informação geométrica. Portanto, ao calcularmos a derivada de uma função, nós obtemos informação geométrica referente ao gráfico da função f. Repito-te, a função f' dá-nos informação geométrica sobre o gráfico da função